Nessa aula eu vou te mostrar a importância de você pensar em dólar, de mudar o seu mindset. Você necessita proteger o seu capital de quem está atrapalhando a sua vida. Vou te mostrar outros pontos importantes e necessários para investidores que pensam estar investindo em REITs, que é muito necessário. Chefes de chefas, já vou pedir para você clicar em todos os botões aqui abaixo, deixa o like, se inscreva, escolha uma dessas funções aqui abaixo que será o suficiente para mim. Eu, no seu lugar, escolheria a opção de se inscrever no meu canal. Se já for inscrito, apenas deixe o like ou compartilhe. Escolha uma das opções. Agora eu vou compartilhar com vocês o slide, porque essa aula vai ficar um pouco longa, mas será necessária para você entender o porquê investir em dólar. Essa será a terceira aula, reserva de emergência, muito necessário a gente estar utilizando a mesma. E esses serão os tópicos de hoje. Eu vou passar rápido para que a aula não fique tão longa. Que é uma reserva de emergência, por que manter sua reserva em dólar, onde guardar sua reserva de emergência nos Estados Unidos, qual a melhor estratégia, reserva de emergência e estratégia barbell, principais erros ao montar a sua reserva de emergência. Bom, o primeiro ponto que eu falei no começo do vídeo, por que você deve pensar em investir em dólar? Por esse simples cenário, você necessita saber que o real, desde 1994, como vocês estão vendo aqui, abaixo na horizontal são os anos e na vertical são os valores do real em si. Bom, uma nota de R$100 em 1994 valia R$100. Hoje, conforme o tempo foi se passando, ela vale R$14. Por quê? Por causa da inflação. Por isso que você tem que proteger o seu patrimônio, o seu salário, o seu dinheiro, o que você ganha, o que você recebe. Do contrário, você vai ficar mais pobre a cada dia. Mesmo tendo um aumento de salário, mesmo ganhando mais, você não vai ficar rico. Esse é o gráfico mais horripilante que existe na face da Terra. O real, em 30 anos, perdeu 80% do seu poder de compra. Eu disse 80%. A reserva de emergência é uma forma de você criar um colchão para momentos, eventualidades que acontecerá, porque nós sabemos que imprevistos são previstos. Você tem que se preparar, deixar um dinheiro reservado só para isso. Não é um dinheiro que você vai investir, que você vai correr risco e nem que você busca rentabilidade. Você está buscando apenas ter uma grana para momentos difíceis. Exemplos práticos do dia a dia. Seu carro quebrou e você precisa de R$3.000 para consertar. Da onde que vai vir essa grana? Você perdeu o emprego e precisa cobrir suas despesas. Da onde que vai vir essa grana? Uma emergência médica acontece e o seguro não cobre tudo. Da onde que vai vir o seu socorro? Oportunidade de investimentos. Às vezes você já investe e tem uma opção melhor do que a que você comprou, ou o mesmo ativo ficou mais barato, mas você não tem uma reserva de emergência. Você não tem caixa. Você vai ter uma aula sobre isso também, de como estruturar uma carteira pensando lá nos Estados Unidos em REITs. Eu vou mostrar para vocês. Por que é importante ter uma reserva de emergência? Essa é a pergunta que vocês estão fazendo. Primeiro, proteção contra imprevistos. Como eu disse, imprevistos são previstos. Haverá eventualidades em sua vida que você não tem como prever, não tem como evitar e vai acontecer, mas você pode estar preparado. Os meus alunos da minha mentoria, caso você queira aprender, entre em contato, o link está na descrição. Eles já sabem desse passo a passo, porque eu começo trabalhando com os meus alunos do zero, conhecimento de base. Segundo ponto, tranquilidade financeira. É óbvio, você vai dormir tranquilo, vai ter um relacionamento com a sua mulher mais feliz, vai pensar em viajar e ter até mais filhos. Reserva de emergência novamente. Liberdade de decisão. Você vai poder tomar uma decisão com mais clareza, racionalidade, não por impulso, não por medo, não por angústia, porque muitas das vezes quem não tem dinheiro acaba tomando decisão de forma errada porque não tem liberdade financeira. Base para crescer nos investimentos. Tendo uma reserva de emergência, você vai ter um horizonte melhor
para ter uma segurança em querer conseguir encontrar ativos melhores ao longo do tempo para pensar em investir na sua aposentadoria em questão. O problema de não ter uma reserva de emergência. Esse é um dos pontos principais. Sem uma reserva, qualquer emergência pode virar uma crise financeira pessoal. Você pode acabar recorrendo a... Sempre acontece. Vai pegar empréstimo, vai virar uma bola de neve na sua vida, você não vai pagar. E o empréstimo do Brasil chega a 300% ao ano, hein? Tome cuidado. Venda de ativos no prejuízo. Vai ter que vender os seus ativos no pior momento. Eu conheço várias histórias tristes, infelizmente acontece. Dependência de terceiros, vai ter que contar com pessoas e muitas das vezes parentes ou pessoas que você não gosta. Esse é o problema de você não ter clareza do que está acontecendo na sua vida e de não ter reserva de emergência. Nós chegamos num ponto chamado Uncle Point. O Uncle Point é quando os investidores são obrigados a vender as suas posições dos seus ativos no pior momento, porque tem que pagar alguma ocorrência dentro de casa, eventualidade, uma cirurgia para sua mãe, para o vizinho, para o cachorro, vai ter que pagar o IPVA do carro, vai ter que pagar o IPTU, por isso que é importante ter reserva de emergência para você não contar com o dinheiro investido. O dinheiro investido tem que ter um horizonte de tempo, tem que ter um planejamento que vocês já aprenderam na primeira aula de ter um objetivo claro que é através da API, análise de perfil de investidor. Não comece a investir sem esses pontos ou você vai chegar no Uncle Point. De novo, quando o investidor é obrigado a vender os seus ativos no prejuízo. Mesmo perdendo grana, ele vai ter que resgatar o que sobrou para pagar as suas contas. Cuidado com isso. 3 erros comuns de investidores iniciantes sem reserva de emergência. Primeiro, começar investindo tudo em ativos de risco. Normalmente, a pessoa acredita na cabeça dela, como eu também acreditava, só porque ele sabe comprar, ele acha que é fácil, que não tem risco, que não tem perigo. Esse é um dos maiores problemas e eu digo para você, tem muita volatilidade, tem muito risco intrínseco que você não sabe e a maioria não fala. Segundo, ignorar imprevistos e confiar apenas no salário. Isso é um erro gigantesco. Haverá imprevistos, por exemplo, você perdeu seu emprego. E aí? De onde que vai vir o seu dinheiro? Você já tem uma renda passiva que cobre todo o seu custo mensal? Você sabe qual é o seu custo mensal? Entre em contato que eu posso estar te ajudando. Terceiro ponto, deixar dinheiro parado na conta corrente. Isso é um dos maiores problemas também e que as pessoas acabam cometendo, por exemplo, de deixar na poupança que rende abaixo da Selic. Sempre a poupança vai render 70% da Selic. Entenda, 70%, nunca 100%. Não deixe dinheiro parado. Você vai perder grana ao longo do tempo. Onde deixar a reserva de emergência nos Estados Unidos, John? Você precisa ter uma conta High Yield Savings, que seria essa sigla que eu vou dizer em inglês, HYSA. Seria uma conta poupança aqui do Brasil. É muito simples, você vai abrir uma conta. Para quem não sabe, eu já criei uma playlist da Avenue, que você pode criar uma conta lá nos Estados Unidos e ele te oferece vários ativos para você montar a sua reserva de emergência, porque ele precisa ser ativos menos voláteis e que ainda pode te dar uma rentabilidade. É muito interessante, é muito simples, mas também eu vou te ensinar nesse curso como abrir uma conta na corretora. O que são High Yield Savings Accounts? As High Yield Savings Accounts são contas de poupança e que tem uma rentabilidade em dólar. Lembra? Você tem que mudar sua mente agora e começar a pensar em dólar. Por isso nós precisamos ter uma forma acessível lá nos Estados Unidos, porque é um pouco complicado, as pessoas ficam com medo de abrir conta lá, pensam que é difícil, que precisa de passaporte. Hoje em dia você consegue abrir com sua CNH. É muito simples. Quais são as características dessa conta, John? Ela rende acima da poupança tradicional, é muito importante. Seguro total, tem a proteção do FDIC, que seria o FGC aqui do Brasil. Para quem não sabe, é o Fundo Garantidor de Crédito. Ele vai proteger para você lá nos Estados Unidos até $250 mil.
Isso dá mais de 2 milhões de reais. Alta liquidez, você pode transformar o seu investimento em dinheiro novamente quando você quiser. Seria quase um D+0. Acesso 100% online, isso é muito importante porque a maioria dos bancos hoje são digitais e para nós que estamos no Brasil é importante. Exemplos de bancos que oferecem essa conta: ADYS, Marcus by Goldman Sachs, Alibank, American Express, High Yield Savings, Discover Bank. Quando usar uma conta dessa? Perfeito para quem quer manter uma reserva de emergência. Quando você for levar o seu dinheiro para os Estados Unidos, o seu dinheiro que vai ficar na reserva de emergência não pode correr risco. Ele tem que estar longe de risco. O que são Money Market, que eu falei lá atrás também. Money Market Account, MMAs, não é uma luta, é uma conta corrente lá nos Estados Unidos também. Elas são um meio termo entre conta corrente e uma poupança. O bom é que ela acaba preenchendo os dois, e isso é interessante. Rendimento variável, segurança garantida pelo FDIC também, permite cheques e cartões de débito. Algumas contas exigem saldo mínimo. Exemplos de banco: Capital One Money Market Account e assim por diante. Quando usar? Boa alternativa para quem quer rendimento. E isso é interessante também. Você pode estar pensando em ter uma conta dessa também. Característica dos dois que eu trouxe aqui para vocês, uma tabelinha bem simples para vocês verem na prática. Características da ADYSA. Das próximas vezes, para não ficar falando assim, não ficar tão longa a fala, eu vou falar HYSA, ok? Rendimento alto, mas fixo, e na conta MMA, não é de luta, pode variar às vezes. E assim por diante você vai lendo a liquidez para HWSA, MMA, segurança, acesso e saldo mínimo. Essa tabela eu criei para facilitar a visualização de vocês, caso vocês queiram estar escolhendo uma das duas contas. Aqui agora falando sobre o FDIC, que seria o nosso FGC, e eu trouxe a diferença de um para o outro para vocês verem que não tem tanta. A mesma função que um faz aqui no Brasil, que ele protege até 250 mil por instituição, por CPF no caso, é o dinheiro que você tem parado no banco. Caso ele quebre, você pode resgatar o seu dinheiro de novo, de forma jurídica, claro. E o FDIC promete realizar o mesmo. Onde deixar a reserva de emergência? Continuando, tem os T-Bills, são títulos dos Estados Unidos, chamado Treasury Bills. São títulos públicos de curto prazo, no máximo entre 1 a 2 anos. Eles também têm alta segurança, opções de 4 semanas, 8 semanas ou até 1 ano. Podem ser comprados diretamente. Nós aqui no Brasil temos o Tesouro Direto. Espero que você já saiba sobre, senão você vai ter que aprender como funciona. Mas são títulos do Estado. Quando você compra um T-Bills, você está comprando um título do governo americano, está emprestando dinheiro para o governo americano utilizar, e o mesmo vai te pagar lá na frente em dólares. Isso é importante, e ele também te dá a opção de pensar no curto prazo. Normalmente é entre 1 a 2 anos. Bonde de curto prazo, nós temos ETF de renda fixa. Ao invés de você ter vários ativos, basta comprar um único bonde, que seria um ETF também, e ele vai diversificar para vocês. E aqui tem algumas funções de renda fixa. Nós temos o SHV, o BIL e o SGOV. Cada um tem um intuito, tem um momento para você comprar e que você pode estar pensando em estar investindo, por exemplo. O último seria proteção contra a inflação. Seria um bonde interessante. Um bonde é quando você compra um título dos Estados Unidos e pode ser de forma de ETF também. O Money Market Funds, fundos de mercado monetário, é uma forma de fundos que investe em títulos de curto prazo chamados T-Bills. Exemplos, aqui temos alguns também, o mais famoso, o Vanguard e o Fidelity. Nós temos essas duas opções, tem milhares, tá? Eu só trouxe alguns exemplos para vocês e também haverá uma aula que eu vou mostrar para vocês como utilizar os sites, então podem ficar em paz. Nós temos os CDS, Certificates of Deposit, são depósitos a prazo oferecidos por bancos, rendem mais que contas tradicionais, indicados para quem tem interesse de deixar dinheiro parado por mais tempo. Isso é interessante também. Como vocês podem ver, nós temos várias opções do mercado da bolsa americana.
REITs podem ser usados para reserva de emergência? REITs não são recomendados para reserva de emergência porque são voláteis, mas existem REITs ou REITs, como vocês quiserem pronunciar, de renda fixa, então vai ter uma variabilidade, uma oscilação menor. E então, talvez vocês possam estar tendo interesse, caso vocês queiram. Aqui tem algumas opções também, mas é bom vocês saberem estar analisando. Eu coloquei alguns riscos aqui que podem ter nos REITs, porque eles são voláteis e também tem taxas, às vezes, que depende das taxas de juros. Tome cuidado com isso. Novamente, uma tabelinha para ajudar vocês. Opção HWSA ou MMA, liquidez alta, risco baixo, rentabilidade. E assim vocês podem estar vendo os T-bills, ETFs, Money Markets, CDS, REITs de renda fixa, o que cada um oferece e se faz sentido para você também. Nós temos a estratégia que eu utilizo para minha vida, que deu certo, eu validei e passo para os meus alunos, estratégia Barbell, 80-20. O básico dá certo. 80% em algo ultra seguro, que seria renda fixa lá nos Estados Unidos, T-bills, ou outros títulos que vocês queiram comprar, Treasuries, Bonds, ou pode ser 90-10 também, 90% renda fixa e 10% renda variável, que aí você pode estar pensando em REITs e também em ações, você quem vai decidir. E o lado bom da estratégia Barbell é que você tem os dois dos melhores mundos dos investimentos, na mesma estratégia, na mesma carteira, de forma estratégica, cuidadosa, meticulosa. De um lado vai ter o lado agressivo, arriscado, que você vai colocar pouco do seu capital, que pode ser 20% ou 10%, e do outro lado conservador, que seria bonds, título dos Estados Unidos, ouro, você pode comprar terreno, casas, assim por diante. O que você definir que é seguro para você, será do lado seguro da Barbell, da estratégia Barbell, que seria essa pizza maior aqui. E também ela é dividida em vários pedaços, porque você pode comprar T-bills, bonds mais longos, você pode deixar caixa, você pode ter vários tipos de renda fixa dentro da parte de renda fixa. Não é só uma opção, não é só uma possibilidade, são várias possibilidades. E novamente, com mais uma frase, eu encerro essa aula. Quem pensa grande, investe em dólar. Não tem como você querer ser grande sem investir em uma das moedas mais fortes do mundo, que é o dólar. Pense que o seu patrimônio está ficando mais barato, mais escasso, está perdendo o poder de compra a cada dia mais por conta do real. A culpa não é sua, mas você vai ter que lidar com isso. Novamente, o poder dos REITs. São 10 aulas gratuitas. Me siga no meu Instagram, @JonathanVenâncio. Se inscreva no meu canal, deixa o like se fez sentido para você, se você gostou. Compartilhe esse vídeo com quem pensa em estar diversificando a sua carteira lá nos Estados Unidos, tendo uma forma de pensar em aposentadoria, renda passiva. O REITs se encaixa perfeitamente no longo prazo, por mais que eles sejam voláteis, ele é menos voláteis do que as ações, o Bitcoin, opções, commodity. É como os FIIs aqui do Brasil. É muito importante para quem pensa em ter renda passiva, um aluguel em dólar. Imagina que interessante você receber um salário mínimo em dólar pelos REITs. Isso é possível e eu vou mostrar como vocês conseguem. Bom, o que eu tinha para apresentar para vocês, chefes e chefas, nessa aula era isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha feito sentido. Compartilhe com quem necessita, precisa. Deixa aqui abaixo seus comentários e até a próxima aula.